você junta um monte de profissionais qualificados na música, né? Sai uma coisa linda como essa daí. Muito bem, obrigado aí pela apresentação de vocês. Foi a primeira apresentação desse conjunto, mas que possa servir de incentivo aí para que eles possam continuar trazendo músicas inspiradoras para nos colocar mais próximo do trono da graça de Deus. Nós estamos muito agradecidos pela oportunidade de estarmos presentes nesse momento aqui com vocês e poder compartilhar a palavra de Deus e fazer a leitura do texto sagrado para que Deus possa trazer à nossa memória algumas aplicações para a nossa vida espiritual. A mensagem que nós estaremos transmitindo para vocês, ela está no coração da Igreja Adventista. Ela fala do tema da justiça de Cristo, da santificação e da justificação pela fé. E eu quero convidá-los nesse momento para que vocês possam abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas. Lucas, que era um médico, ou foi um médico, e ele escreveu muitas coisas interessantes. E dentre essas coisas interessantes nós temos uma série de parábolas que foram elaboradas e trazidas por Lucas no Evangelho, que se encontra no capítulo 15. E eu quero ler o primeiro verso de Lucas 15. E o Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no primeiro verso, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Esse é o contexto da parábola em que nós estaremos estudando nessa manhã. Qual é o contexto? O que estava acontecendo? Para que Jesus então contasse algumas histórias. Jesus contou algumas histórias porque os publicanos, eles começaram a ser recebidos por Jesus Cristo. Essa era uma casta de gente que era odiada pelos fariseus, pelos escribas, pelos sacerdotes também. Jesus Cristo não só recebia publicanos, como ele recebia também meretrizes, pessoas que tinham uma reputação questionada. E Jesus apresentava o Evangelho, as boas novas da salvação, também para este grupo. E essas pessoas começaram a aceitar o plano da salvação. E talvez essas pessoas que estavam meio fora de foco, ou fora do centro da vida religiosa, eles foram mais rápidos para entender o plano de Jesus do que as pessoas que estavam dentro da igreja. Estavam com a mente um pouco engessada e não perceberam a mudança que estava acontecendo diante deles. Então esses irmãos, eu vou chamar irmãos mais velhos, eles começaram a entrar em crise, começaram a questionar, começaram a trazer as suas inquietações, as suas dúvidas, as suas reclamações com o estilo de Jesus. E Jesus então, para tentar explicar para eles o que estava acontecendo, Jesus contou várias parábolas. Nós temos a parábola da ovelha perdida, logo na sequência, onde nós vemos esse animal que se perde por inocência. Nós temos depois a história da dracma perdida, aonde essa moeda de valor pequeno, em termos financeiros, mas de um valor, eu vou dizer assim, por tradição, por sentimento, um valor expressivo. Essa dracma é perdida por negligência da esposa ou da família. Mas na sequência existe a história que nós queremos compartilhar com vocês, que é a história do filho pródigo. E eu quero pedir a você que me acompanhe então nas primeiras linhas dessa história. Capítulo 15, o versículo 11.
E a história diz assim, ó, continuou. Então nós vemos que tem aqui uma continuidade daquilo que Jesus está dizendo. Ele diz, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e começou a passar necessidade. Então ele se foi e agregou-se a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas dos porcos que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, eu só me perdi agora. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou e compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo, sandália nos pés. Trazei também e matai novilho cevado, comamos e regozijamo-nos. Porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, aproximou-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai, mandou matar um novilho cevado porque recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Vamos orar nesse momento? Querido Pai que estás nos céus, nós acabamos de relembrar uma história bem conhecida do Evangelho. Que Deus possa trazer nessa manhã aplicações para a nossa vida espiritual. É o que nós rogamos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui 2 tipos de filhos. Geralmente nós abordamos muito o filho que saiu de casa, que foi embora. Mas nós temos aqui um outro irmão. E eu posso dizer para vocês e afirmar que ambos estavam perdidos. A história tem a ver com os 2 perdidos. Nós temos aqui 2 tipos de perdição. Nós temos aquele que está perdido por ser um perdido amoral. Eu estou mudando a palavra, geralmente a gente usa a palavra imoral. Imoral é aquele que erra, aquele que festeja, aquele que bebe, aquele que de repente gasta todo o dinheiro. Mas o amoral é além. O amoral é aquele que quebra, que rompe e não quer nenhum conceito, nenhuma proximidade, e ele é contrário àquilo que era ensinado e vivenciado dentro de casa. Nós temos o primeiro tipo de perdição, que é a perdição amoral. E nós temos o outro tipo de perdição, que é aquela moral, o moralista. Aquele que está dentro, que é todo certinho, que é todo correto, que você olha para a roupa dele, é perfeito, que você olha para a casa, é arrumada, é aquele que não tem coragem de gastar a herança ou o dinheiro de maneira desorganizada. Ele pensa, ele tem uma vida correta, mas também está perdido. Então eu quero analisar nesse momento com vocês, primeiro, essa perdição. Como é que ela acontece? Primeiro do amoral e depois do moral. E a segunda parte do nosso sermão, nós iremos trabalhar como é que esse perdido amoral encontrou a graça do Pai.
E como é que o perdido moral pode também receber a graça do Pai. Então nós vamos lá. O primeiro tipo de perdido é esse amoral. Quando nós olhamos para essa perdição amoral, Jesus ele conta essa história desse garotão que está dentro de casa, desse garoto que vira a mesa, desse garoto que deseja a parte dele na herança, desse garoto que quando recebe a herança, ele vai embora. Esse é o perdido amoral. E depois que ele recebe a herança, que ele está longe de casa, ele consome tudo que ele recebeu de maneira irresponsável. E talvez eu esteja nesse momento falando para alguém que viveu essa história ou que está vivendo essa história. E você olha e diz, é isso que aconteceu comigo. Ou é isso que está acontecendo comigo. Esse garotão, ele busca todas as mulheres que ele pode e consegue adquirir. Ele vai em todos os lugares para poder buscar prazer. Então eu poderia dizer assim, de mulher em mulher, de motel em motel, de cabaré a cabaré, de prazer a prazer, de aconchego a aconchego, de beijo em beijo. Ele tenta usar tudo aquilo que ele tem e desfrutar de maneira intensa todos os recursos que ele recebeu do seu pai. Até que tudo que ele tem é drenado. Tudo que ele tem, todo recurso termina e ele fica sem nada no bolso. E quando o dinheiro termina, quando a sua vida é drenada completamente, ele não tem mais nenhum recurso. Queridos, aí a satisfação do coração também diminui. Porque agora ele não tem recurso. Agora ele não tem como gastar. Agora ele não tem como produzir a alegria ou a satisfação. E aí quando esse perdido, amoral, encontra-se nessa situação, ele agora então, ele busca a presença novamente do Pai. Por isso eu quero pontuar para vocês 3 maneiras que a gente poderia dizer que são representações dessa busca dele. A primeira deles tem a ver com o individualismo. Esse jovem, ele vira a mesa, ele rompe com tudo aquilo que estava como referência dele, que era o pai, e ele diz assim, pai, eu quero ser o dono, eu quero ser o gestor da minha vida. Eu quero governar a minha existência. Ele busca independência. Ele olha para você, olha para a família e diz, vocês não sabem de nada. Tudo que vocês apresentaram para mim é de uma época anterior, da época de vocês que não tem mais significado. Ele procura encontrar o significado não na vida do pai ou da família ou nas referências que são colocadas para ele. Ele diz, eu preciso do meu tempo. É como se ele dissesse assim, que a vida é minha, chegou a minha hora, chegou a minha vez, é o meu momento particular, é o meu momento de buscar a minha identidade, é o momento que eu tenho que administrar os meus recursos. E esse filho, ele vai embora e ele procura o seu próprio caminho. Queridos, o filho pródigo amoral, ele age desse jeito. Ele simplesmente vira a mesa e diz, agora eu vou governar a minha vida, eu vou dizer o que é certo, o que é errado, como deve ser feito e como não deve ser feito. Por isso eu resumi, usando a palavra individualismo. Mas ao mesmo tempo, esse perdido amoral, ele também tem uma relação diferente com o pai. Aqui a figura é do pai. Porque ele não só quer gastar tudo, ele não só vira a mesa, como ele diz assim, Edne, eu não quero morar perto de você. Porque eu não quero que o vizinho ou alguém me encontre. E ao me encontrar comigo, possa ir lá e relatar alguma coisa para você.
Então o que esse filho faz? Ele pega o seu recurso e ele vai para uma casa bem longe, para um país distante, para que não tenha eco nos seus ouvidos da casa paterna. Eu não sei se vocês conseguem entender o desenho que Jesus Cristo está colocando em nossa mente, de que o indivíduo, quando ele rompe com a família, quando ele vira a mesa, ele não quer, por exemplo, sair daqui e eu vou mudar para o bairro ali, ó, na esquina da minha casa. Ele vai morar bem longe. Ele vai morar num lugar onde não tem a presença da igreja, não tem a presença dos parentes. Ele quer romper completamente. E é justamente esse tipo de comportamento que é desenhado e apresentado por Jesus Cristo nesse filho amoral. E ele faz isso, ele cria um distanciamento imenso em relação ao pai. Mas não só isso, além disso, ele procura a sua felicidade, ele procura a satisfação completa e absoluta. Sabe, queridos, o texto bíblico diz assim, ó, passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Sabe o que quer dizer isso? Sabe quando você tem um tacho, e algumas pessoas fazem doce, e você então tem um tacho e você movimenta o doce, vai movimentando, e agora você, depois que o doce está pronto, você vira tudo em cima da mesa, e agora então, para terminar, você vai raspar o tacho, e ainda vai sugar, vai retirar tudo que tem ali, para poder ser adicionado em cima da mesa. O que o rapaz está dizendo aqui é que ele dissipou tudo, ele limpou todo o recurso, não ficou nenhuma beirada, nenhum dinheiro no bolso, nada. Ele gastou completamente tudo que ele tinha, de que maneira? Para satisfazer os desejos do seu coração. Foi isso que ele fez. Irmãos, ele consumiu tudo. É como se ele dissesse assim: eu quero ser o senhor do meu destino. Eu quero fazer a minha vida, eu quero construir a minha existência. É o meu momento, é o meu tempo, é a minha independência. Ele não queria esse espírito de abnegação que a igreja exige. Ele não quer nenhum compromisso, nada. Ele não quer ser perturbado com nada daquilo que está perto de nós. Ele quer viver no exílio, bem longe de tudo aquilo que lembra a casa do Pai. Mas depois de viver no exílio, depois de ter essa busca louca por satisfação, eu vou dizer uma coisa para vocês. A alma, a essência do ser humano, ela não encontra satisfação nos prazeres dessa vida. E nós ficamos com um vazio. Eu tive um amigo que eu tive o privilégio de trabalhar com ele. Eu era o capelão do hospital e ele era o médico mais importante do hospital. E ele era jovem, um médico jovem, casado, e ele disse assim, ó, no meu tempo de garoto, eu fiz a faculdade de medicina e eu comecei com 17 anos. No momento que eu passei na faculdade de medicina, aos 17 anos, o mundo se abriu para mim. Porque imagine um garoto de 17 anos fazendo medicina. Diz ele que o mundo se abriu. E agora eram tantas oportunidades, tantos privilégios, tantos convites, que ele realmente se perdeu. E ele diz o seguinte, que ele teve relacionamento com as mulheres mais lindas, que ele participou de todas as festas possíveis, que ele recebeu todo tipo de tratamento, de privilégios possíveis, mas em uma noite, enquanto ele estava em um baile,
todo mundo dançando e se divertindo. Ele sentado com um copo de bebida alcoólica. Ele olhou para aquele brilho, para aquela existência, e ele disse: o que eu estou fazendo aqui? Porque tudo isso aqui é ilusão. Porque ele chegava em casa e ele dizia: eu não consigo dormir. Eu não consigo, por mais que a cama seja boa, por mais que o travesseiro seja melhor, por mais que o ambiente seja ideal, eu não consigo descansar e ter plenitude. E ali, dentro de um ambiente errado, ele ouviu a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo alcançou esse jovem médico ali. E ali ele rompeu e ele decidiu voltar para a casa do pai. E quando eu conheci, era um médico num hospital adventista, um grande pregador que testemunhava desse retorno da graça de Deus. Sabe, queridos, esse jovem, ele dissipa tudo, gasta tudo. Mas eu digo uma coisa para vocês: você pode usar todos os recursos que o mundo tem. Você vai perceber que vai chegar um momento que você vai permanecer com um vazio. Porque esse vazio, ele só é preenchido pela pessoa de Cristo Jesus. Não existe prazer, não existe nada nesse mundo que consiga preencher a existência de Cristo Jesus. Sabe, queridos, eu quero agora analisar com vocês um outro tipo de perdido. Talvez o perdido amoral não tem muito a ver contigo que está nesse momento aqui na igreja. Não sei quantos de vocês saíram da igreja. Não sei quantos de vocês romperam com a igreja. Não sei quantos de vocês nesse momento estão longe da casa do Pai. Talvez esteja falando para alguém que esteja assim. Mas eu acredito que nós tenhamos aqui o filho mais velho, o perdido moralista, talvez todos nós sejamos. Porque quando eu estava refletindo nessa mensagem, quantas vezes, em várias situações, eu disse: olha aí, esse aí sou eu. Sabe por quê? O que acontece com o filho mais velho? Irmãos, quando você olha o filho mais velho, ele não vira a mesa. Ele não vai embora da casa do pai. Ele não tem a coragem de fazer o que o filho mais novo fez. Ele não teve a coragem. E eu quero pontuar para vocês algumas características que eu vejo nesse filho mais velho, nesse filho moralista. E a primeira coisa que eu vejo é que esse filho, ele olha, ele escuta um som de música e ele pergunta assim: o que está acontecendo aí? E aí o empregado diz: olha, o seu irmão mais novo voltou e o seu pai está dando uma festa. Matou um cabrito, chamou os vizinhos e a festa está aí e pelo jeito vai durar um bom tempo. Olha, o seu pai colocou um anel no dedo do filho e deu roupa nova para ele. Aquele garoto fica indignado com esse ambiente de festa. Então eu olho para esse filho moralista e digo para você o seguinte: o que falta na vida deste filho? Ele reclama para o pai dizendo: pai, o senhor nunca me deu um cabrito. Irmão, você já pensou nisso? O indivíduo, ele é herdeiro, porque ele também recebeu a herança, o danado. Ele é herdeiro de tudo que o pai tem. E ele diz assim: o senhor nunca me deu um cabrito. Eu nunca tive festa na minha vida. Muitas vezes falta para nós a leveza, falta para nós a alegria, falta para nós o movimento, falta para nós olharmos e celebrarmos mais aquilo que nós temos e entendermos a liberdade que nós possuímos. O cristão, queridos, na realidade devia ser o povo mais feliz da terra, pela alegria verdadeira que nós temos,
pela alegria real que Deus permite ao nosso coração. Eu não preciso, para sorrir, para me alegrar com meus amigos, irrigar o meu cérebro com álcool. Agora, muitos precisam, para ser alegre, para ser feliz, precisam passar por todo esse processo para dizer, eu estou feliz. Nós podemos usufruir uma felicidade plena, mas falta na nossa vida essa alegria e também de ver e de ficar feliz com a alegria do outro e com a festa do outro, com a felicidade do outro. Queridos, tem música na casa, tem festa na casa, mas ele é contrário à festa, ele é contrário à alegria, e ele diz, o Senhor nunca me deu um cabrito. Mas ô vidas em que a gente olha assim, que vida miserável vivia esse rapaz dentro da casa do pai. Queridos, eu conheço muita gente dentro da igreja assim, que não tem alegria, que não tem felicidade, que não se alegra com a felicidade, com a alegria, com o retorno do outro, com o movimento que tem. Parece que tem raiva, tem ódio da casa paterna e daquilo que vivencia ali. Eu vejo uma outra marca também. A outra marca que eu encontro nesse filho moralista é que para ele não existe liberdade. Ele olha para o pai como se fosse patrão. Ele olha para o pai como se ele fosse um escravo. Ele não olha como dono da fazenda. Ele não olha dizendo, olha, eu sou herdeiro. Eu sou dono de tudo que está aqui. Então o meu trabalho é resultado de uma resposta. Queridos, a vida desse jovem moralista é uma vida de escravidão, uma vida sem liberdade, uma vida sem felicidade. E mais uma marca, talvez a mais dura. Esse filho mais velho, ele estava na casa do pai, ele nunca saiu da casa do pai, mas a relação que ele tem com o pai não é de pai. A relação que ele tem com o pai é como se o pai fosse patrão. A relação dele é, eu quero a herança, ele também recebe. Você não vê esse filho chamando o pai e tratando o pai com carinho. É uma história que Jesus montou. Esse garoto, ele sabe quantas ovelhas o pai tem. Ele sabe o nome dos empregados. Ele participa da mesa do pai. Ele não está num lugar distante, mas ele é um estranho para o pai. Ele é um estranho. Porque o pai, ele é obrigado a sair da sua casa para buscar o filho mais velho. Encontrar o filho mais novo. Mas o pai também é obrigado a sair de casa para conversar com o filho mais velho, que não queria entrar na casa do pai por causa da festa. O outro estava distante da casa do pai. Esse tem a imagem do pai, mas esse não vê o pai como uma possibilidade, como alguém que está ali do lado, que ele pode dizer assim, como diz os nossos amigos baianos. Já viu como é que o baiano chama pai? É um jeito carinhoso, né? Painho. Painho. Esse filho não chamava o pai assim. Não tinha relação, tinha medo. Olhava o pai à distância. Queridos, às vezes nós passamos anos e anos na igreja. E a nossa relação com Deus é uma relação também distante. Como é que você ora? Como é que você faz a oração do Pai Nosso? Às vezes quando a gente fala assim, Pai Nosso que estás nos céus. Qual é a imagem que você tem do Pai? Qual é a imagem que você tem de Deus? Às vezes nós oramos até errado, né? Você já viu gente que ora assim? Querido Jesus, a gente tem medo de falar para o Pai
E aí depois no final da oração a gente diz assim: querido, em teu nome, querido Jesus, pedimos. Nós oramos para Jesus, pedimos para Jesus interceder por Jesus. Nós temos dificuldade. Porque às vezes nós olhamos para Jesus porque Ele é o Filho, mas nós temos dificuldade de olhar para o Pai. Porque muitos de nós temos uma relação ruim com o Pai. Eu me lembro que quando garoto, o meu pai confeccionou uma carreta de madeira. E foi o meu pai que fez. E sem máquinas. Ele foi fazendo aquilo só no serrote, entendeu? Com as ferramentas manuais. Ele demorou meses confeccionando aquela carreta. Um caminhão imenso. A única coisa que eu fiz foi observar o meu pai fazer. E depois, então, eu amarrei um barbante e eu puxava aquela carreta pelas ruas da minha cidade. E como eu morava bem no centro da cidade, tinha contato com outras crianças que tinham recursos bem melhor do que a minha família. As crianças perguntavam assim: quem é que fez essa carreta? Onde eu compro? E eu orgulhosamente dizia: foi meu pai que fez. Mas eu cheguei em casa um dia e falei assim: já que meu pai fez, eu vou fazer de novo. Peguei o martelo, peguei lá as ferramentas e desmontei toda a carreta. E depois que estava tudo desmontado, a minha mãe olhou e falou assim: o que você fez, menino? Eu falei: eu vou montar de novo. E claro que eu não tive o sucesso para montar aquela carreta. Algumas peças foram quebradas. E a minha mãe disse assim: quando seu pai chegar à noite, tu vai ver o que vai acontecer. Eu imaginei assim: ele vai chegar à noite, me bater, talvez ele não vai bater porque nunca bateu. Mas ele vai ficar muito aborrecido. E vai me colocar num canto, Irmãos, quando ele chegou no final do dia, e que ele viu assim, no quintal, aquilo destruído, ele entrou dentro de casa e disse assim: filho, quando você crescer mais, o pai faz outro para você. Sabe, queridos, meu pai é um homem de poucas palavras. E agora ele está numa fase assim, já está doente, aí ele fala menos ainda. Eu tenho dificuldade para conversar com ele, porque a gente não consegue conversar mesmo. Se eu disser assim: pai, o Flamengo ganhou, que ele é vascaíno. Aí ele disse: Flamengo ganhou. E o Vasco ganhou? Não ganhou também não. Então ele termina aí. Ele não movimenta mais a conversa. Ele liga, se eu ligo para lá, o pai está bem? Está bem. E você, filho, está bem? Aí, morreu. Mas eu digo uma coisa para vocês. Esse pai foi um pai presente na minha vida. E essa relação com o pai, ela faz toda a diferença. Então hoje eu posso olhar para Deus e dizer: pai, eu não tenho dificuldade para falar pai. Mas o pai desse garoto, ele tinha dificuldade dessa. O pai não tinha relação. E não é culpa do pai. Era a postura de quem? Do filho. Que olhava o pai com outros filtros. Queridos, talvez essa seja uma das grandes tragédias que nós estejamos vivendo. Mas a história não termina aqui. Essa é a primeira parte do sermão. A segunda parte do sermão, ela vai apontar para nós agora como é que o filho amoral encontrou a salvação. E como é que aqueles que estão perdidos podem também encontrar a salvação. Primeira coisa, quando você olha para um garoto que saiu de casa, que rompeu, que é esse filho pródigo mais novo, eu vou dizer uma coisa para você: ele tem que chegar, infelizmente, até o final do poço. Ele tem que o recurso, a sua vida, a sua busca, tem que chegar bem lá no fundo. E quando ele estiver bem lá no fundo e ele perceber o que é realmente o mundo,
Aí ele vai dizer assim: aqui eu estou sendo tratado nem como um cuidador de porcos, porque eles tratam os porcos com alimento, mas ninguém traz alimento para mim. Ele era obrigado então a comer a comida dos porcos. E quando o indivíduo percebe que o mundo não tem valor, que não preenche, que é uma ilusão, aí ele pode dizer assim: agora eu devo voltar para a casa do pai. Porque lá na casa do pai, o empregado é tratado bem melhor do que a minha situação aqui. Então, às vezes, queridos, às vezes a gente sofre. E às vezes a gente vê alguns filhos longe da casa do pai. E às vezes nós precisamos permitir, infelizmente, ele chegar no fundo do poço, para que você possa alcançar, para que o poder de Deus alcance novamente. Queridos, mas o poder de Deus é maravilhoso. Porque quando você cai lá no fundo do poço, quando você descobre que você investiu tudo, que você perdeu tudo, é onde você levanta as mãos e você diz: eu tenho um pai. A outra coisa que precisa acontecer para que esse filho amoral encontre o amor do pai, a salvação, ele precisa ter um encontro consigo mesmo. Ele tem que se deparar com a sua história, com a sua imundícia, com a sua situação, com a sua pobreza, com aquilo que o mundo fez, com aquilo que as suas escolhas fizeram. E assim, depois que ele experimenta todas essas coisas, então ele volta para a casa do pai, porque ele percebe que na casa do pai ele tem um outro tratamento. Mas muitas vezes, Satanás nos cega. E às vezes nós estamos lá fora, longe de Deus, e nós não conseguimos compreender a situação de caos que nós estamos vivendo. Por isso, às vezes, nós precisamos ter essa percepção. E a terceira coisa que eu coloco para vocês é que este pai, este filho mais novo, perdido, que rompeu tudo, ele também precisa ter um encontro com o pai. Vocês perceberam na história que o filho, ele chega para o pai e diz assim: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. O senhor me trata como um dos empregados. Não sei se vocês já perceberam isso. O que o filho está dizendo, quando ele volta, ele não tem a percepção de que ele poderia voltar e ser filho. Ele volta porque a casa do pai é melhor, porque os trabalhadores lá recebem mais. Ele ainda volta com um coração que não compreendeu toda a verdade de Deus. Mas quando ele encontra o pai, ele recebe o quê? Um anel. E quando ele recebe um anel, o pai está dizendo: meu filho, você novamente recebe o quê? Herança. As propriedades, tudo aquilo que eu tenho, também é seu. Você é meu filho, você tem um nome. E aí ele recebe também uma roupa nova. Ele não recebe uma roupa de empregado. Ele é abraçado pelo pai. O pai, queridos, ele rompe não só com toda a cultura, porque, por exemplo, você dá herança para o seu filho. O filho vai lá e gasta aquilo do jeito que ele achou ideal. E agora o filho volta para casa, os vizinhos iam dizer assim: espera aí, Edney, você vai de novo dar herança para o teu filho? O pai, na realidade, ele diz o quê? Espera aí, vocês fiquem bem quietinhos, cuidem da vida de vocês, porque eu vou receber o quem? O meu filho, que sim, estava perdido, mas ele foi encontrado, ele é meu filho, ele vai ser abraçado e ele vai ter herança sim. Ele quebra a cultura da época. Então esse filho, no momento em que ele volta, ele encontra novamente com o pai, e ele abraça, e ele permite ser abraçado. Ele permite ser chamado o quê? De filho. E aí, queridos, ele encontra uma coisa chamada graça. Porque ele não merecia. Ele era indigno, ele gastou tudo, mas ele encontra novamente o perdão de Cristo Jesus. Irmãos, é maravilhoso o Evangelho, porque o Evangelho dá oportunidade para nós.
O Evangelho é essa segunda chance, terceira, quarta chance que Deus nos oferece. E esse filho mais jovem, ele encontra na casa do pai, novamente, o carinho e a aceitação. Queridos, aí pai, de gratidão, de aproximação. Mas vamos agora para os 3 passos para o moralista. Como é que o moralista, ele trata o irmão? Como é que aquele filho perdido, moralista, trata o irmão? Talvez aqui esteja um assunto assim, que a gente pouco para perceber. Mas o irmão mais velho, ele não aceita o irmão mais novo. Porque ele diz assim: você gastou tudo, você perdeu tudo, e eu estava aqui, obedecendo todas as regras, nunca fiz uma festa na minha vida. Indigno e é abraçado e recebe tudo de novo. Aquele irmão mais velho, ele não consegue olhar para o irmão mais novo. Ele não quer participar da festa. Ele fica infeliz com o retorno do irmão. Mas se ele tivesse recebido assim a notícia: seu irmão mais novo foi encontrado morto, aí ele diria assim: eu sabia. Essa é a consequência de quem desobedece a Deus. Está vendo? Por isso que eu fico aqui quieto. Agora, quando ele vê aquele irmão perdido voltando, ele não se alegra. Então, queridos, sabe qual é um dos grandes problemas nosso e a maioria de nós? Como filhos mais velhos, que temos uma vida certinha, que nunca abandonamos a igreja, que sempre vivemos na nossa fé, nós temos dificuldade para chamar aquele outro perdido, que está lá fora, esse amoral, contrário à lei de Deus, que desobedece, de irmão. Nós só vamos viver a plenitude do Evangelho quando nós tivermos condições de olhar para esse irmão amoral e dizer: você é meu irmão. Não, você já parou como é profundo isso? Porque nessa categoria de filhos e de irmãos amoral, pode ter muita gente que já trocou de sexo e que está vivendo uma crise de identidade. Você já pensou, você dizer assim: ei, você que abandonou o Evangelho, você que está longe da casa do Pai, também é meu irmão? Você que está ali na rua caído, de repente, dominado pelo vício da droga, você também é meu irmão? Essa dimensão de que o outro, de que aquele que está perdido também é meu irmão. A salvação, ela vai ser alcançada no coração desse irmão mais velho, no dia que ele entender que aquele que estava perdido, ou que está lá, era seu irmão. Queridos, isso tem falado profundamente ao meu coração. E eu quero dizer para você que, além disso, o filho amoral, ele precisa também ter um encontro com o pai. Ele precisa abraçar o pai, aprender a chamar o pai de painho, viver uma relação, um relacionamento íntimo, de olhar, como diz a Anne, papa. Ô papa, pega água para mim. Ou se não, papa, me leva para a escola. E aí ela tem um pedido: depois da música. Tem que ser depois da música, depois do sinal, que todo mundo entra. Aí quando ela vai se despedir, ela diz assim: o senhor vem me buscar mais cedo. Ela vai sair no horário que todo mundo sai, mas eu tenho que estar lá mais cedo. Aí depois ela pergunta ainda: o senhor vai ficar na igreja? Porque na igreja ela sabe que eu estou perto do lugar onde ela está estudando. Sabe, queridos, essa relação
ela precisa existir. E nós precisamos olhar para Deus como um Deus santo, um Deus de amor, um Deus que é Pai, um Deus que é Senhor, mas que é Pai. Um Deus que precisa ser respeitado, mas que ama. Eu quero dizer para vocês que uma moça me ligou numa sexta-feira à noite e ela namorava um pastor adventista. E o pastor do distrito dela. O pastor era solteiro e namorava. E o pastor hoje é famoso, tá? E nesse namoro, ela entrou em crise. O pastor não, mas ela entrou em crise. E o pastor estava fazendo um treinamento naquele final de semana. Ela sozinha no final de semana teve uma recaída e voltou para o ex-namorado. Namorando ainda com o pastor. E agora, queridos? Todo mundo ficou sabendo, a igreja inteira, o pastor também. O pai dela era ancião da igreja. E ela me contou a história na sexta-feira, o que aconteceu na cabeça dela. E eu ouvi. E eu perguntei para ela assim, ó. Seu pai deve estar morrendo de vergonha, né? Porque seu pai é o ancião da igreja. Você acabou aprontando aí, traindo o próprio pastor da igreja. Teu pai deve estar muito envergonhado. Como é que você vai voltar para casa? Porque eu pensei assim, se fosse uma filha minha, olha, eu vou colocar num quarto e vou fazer um discurso imenso. E ela me disse assim, pastor, eu vou voltar para casa. E eu já sei como é que eu vou encontrar o meu pai. Sentado no sofá, me aguardando. Para me colocar no colo. E para chorar comigo. Essa situação. Eu sei que ele está envergonhado pelas minhas atitudes. Mas ele vai continuar sendo o meu pai. E vai estar do meu lado. Vai me corrigir, mas está do meu lado para me receber. Irmãos, o que eu ouvi dessa moça eu nunca esqueci. Porque eu imaginava que ela diria assim, pastor, eu não quero nem voltar para casa. Eu não quero nem pensar como é que meu pai vai me receber. Ela disse, como eu conheço meu pai, eu tenho certeza que ele vai me receber. Queridos, último tópico dessa história. Como é que o filho mais velho, ele encontra a salvação? Quando ele aprende a reconhecer o seu irmão, quando ele descobre que o pai é um verdadeiro pai de amor, e a última coisa, quando ele descobre que ele está dentro de uma fazenda e que todos os cabritos que tem ali, ovelhas, também são dele. Que todos os empregados que servem ali também servem a ele. Que tudo que é plantado naquela terra é dele. Que tudo aquilo que está ali também pertence a ele. Quando ele percebe que a herança é dele. Quando ele percebe que ele tem privilégios, porque ele é dono. Porque ele também é dono. Porque ele participa e ele constrói tudo aquilo que já é dele. Então, irmãos, quando nós entendemos a herança, a salvação, o que é a vida eterna, que já começa hoje na nossa vida em Cristo Jesus, irmãos, quando nós entendemos isso, jamais iremos trocar o amor desse Pai por um outro amor. O filho mais novo estava perdido, longe da casa do pai, mas ele voltou e foi abraçado pelo pai. O filho mais velho estava perdido dentro de casa, e ele só encontra a salvação no momento que ele aprende a celebrar com o irmão perdido a alegria da salvação. Quando ele entende que aquele que estava ali era um pai e não um senhor. Quando ele aprende que a herança e tudo que o pai tem também era dele e que ele não trabalhava como escravo. Irmãos,
Deus nos convida a viver a vida cristã como filhos, como amados. Quantas vezes você já foi perdoado? Quantas vezes eu errei e fui perdoado? Quantas vezes você se afastou de Deus, não da igreja, mas se afastou de Deus, continuou vindo na igreja? Quantas vezes você se esteve longe e voltou e Deus nos aceita? Queridos, Deus é esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia. Que nós possamos entender isso e que nós possamos viver a maravilha do Evangelho em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.